Já há algumas semanas a gente vem conversando sobre o desafio da reversão. O desafio de nós nos tornarmos a melhor versão de nós mesmos. A melhor versão da gente como maridos, como esposas, como amigos, como profissionais, como seres humanos, como discípulos de Jesus. E a gente tem visto que esse processo de reversão é muito mais do que fruto da nossa boa intenção, da nossa vontade deliberada. Ele é fruto primariamente de um processo que começa no coração de Deus. É Ele quem vem no nosso coração, é Ele quem nos perdoa os pecados, é Ele quem nos confere uma nova natureza, e somente através dessa nova natureza que nos é dada por Deus, é que a gente passa a odiar algumas coisas que a cultura costuma enxergar como naturais, como positivas, como algo que é fruto da evolução. E a gente então também, como fruto dessa nova natureza, a gente passa a desejar, com o ardor da nossa alma e do nosso coração, as leis de Deus, a vontade de Deus, para sermos aquilo que de fato agrada o coração do nosso Pai. Para esse processo de reversão, a gente tem estudado sobre as bem-aventuranças de Jesus, que constituem a primeira parte do ensino dele, no conhecido Sermão do Monte. As bem-aventuranças de Jesus não retratam 8 tipos de pessoas que, por possuírem uma ou outra característica mencionada por Jesus, conquistam o direito de serem felizes. Tem algumas pessoas que olham para as bem-aventuranças e dizem assim: bom, eu me simpatizo mais com a questão da misericórdia, então essa virtude já é suficiente para que eu me torne um bem-aventurado, eu me torne um feliz. Não. Tem gente que diz assim: eu me sinto mais tranquilo com a questão da pureza, então eu logo abraço a questão da pureza, como se as outras bem-aventuranças fossem possíveis de serem deixadas de lado, com o intuito de alcançar a felicidade. Não. Um teólogo norte-americano chamado John Piper ressalta o fato de que tanto a primeira bem-aventurança de Jesus como a última possuem a mesma recompensa. Aqueles que vivem da forma como Jesus orienta são aptos a abraçarem o reino dos céus. Ou seja, a primeira e a última bem-aventurança acabam formulando uma espécie de compêndio com as características típicas de pessoas que são cidadãos desse reino. Eles vivem na mesma sociedade que a gente, no mesmo tempo que a gente, debaixo do mesmo governo que a gente vive, mas aquilo que orienta as suas mentes e os seus corações é, na verdade, um conteúdo mais nobre, um conteúdo mais transcendente, algo que parte do coração do Pai e inunda os seus corações. As bem-aventuranças de Jesus também não falam de 8 posturas que têm o poder de despertar em nós o tão almejado sentimento de felicidade. Porque atrás desse sentimento, a nossa sociedade vive correndo o tempo inteiro. Nós queremos nos sentir felizes. Mas do ponto de vista das Escrituras, da revelação de Deus, felicidade não é um sentimento, mas é um estado no qual uma pessoa pode se encontrar. O estado de ser abençoado por Deus, em toda e qualquer circunstância. Felizes, puros, bem-aventurados são aqueles que se encontram em Deus, vivendo em obediência ao Senhor, porque esses homens e essas mulheres são abençoados por Deus em toda e qualquer circunstância. E por isso são felizes e não estão felizes, dependendo das circunstâncias ao seu redor. Mateus capítulo 5 é o texto do início do Sermão do Monte, que diz assim: certo dia, quando Jesus viu que as multidões se ajuntavam, subiu à encosta do monte e ali sentou-se. Seus discípulos se reuniram ao redor. E ele começou a ensiná-los, como um bom mestre, o caminho da reversão. Felizes os pobres de espírito,
pois o reino dos céus lhes pertence. Felizes são aqueles que descobrem, que aceitam, que não têm nada, mesmo tendo tudo, quando não possuem o amor de Deus, a graça de Deus e o perdão do Senhor. Felizes os que choram, porque reconhecem os seus pecados, porque reconhecem as suas tendências de caminharem para longe da vontade de Deus, pois essas pessoas serão consoladas. Felizes os humildes, aqueles que são como uma xícara vazia, pronta para receberem um novo conteúdo que vem de Deus, prontos para se deixarem transformar na sua maneira de pensar, na sua maneira de agir. Eles herdarão a terra. Felizes os que têm fome e sede de justiça, porque verão o Cristo morto no madeiro e a justiça de Deus sendo satisfeita ali. A morte de Jesus traduz exatamente o senso de justiça do nosso Deus, que não pode deixar passar incólume os nossos erros, as nossas mazelas, mas ao invés de lançar a sua ira sobre nós, Ele o fez sobre a pessoa de Jesus na cruz. Esses que têm fome e sede de justiça serão saciados. Felizes os misericordiosos, aqueles que olham com carinho para aqueles que têm necessidades e se movem com intencionalidade na direção do socorro deles. Eles serão tratados com misericórdia, a mesma misericórdia com que agiram com os demais. Felizes os que têm coração puro, pois verão a Deus. Felizes os que promovem a paz, pois serão chamados filhos de Deus. Felizes os perseguidos por causa da justiça de Jesus, pois o reino dos céus lhes pertence. Felizes são vocês quando por minha causa sofrerem zombaria e perseguição, e quando outros mentindo disserem todo tipo de maldade a seu respeito. Alegrem-se e exultem, porque uma grande recompensa os espera no céu. E lembrem-se de que os antigos profetas foram perseguidos da mesma forma. Hoje a gente para estudar um pouquinho a sexta bem-aventurança de Jesus. Nós já estamos chegando no final dessa série. A sexta bem-aventurança que diz assim: felizes os que têm coração puro, pois verão a Deus. Vamos ler junto comigo mais uma vez? Felizes os que têm coração puro, pois verão a Deus. Mais uma vez. Felizes os que têm coração puro, pois verão a Deus. Os primeiros ouvintes de Jesus eram muito familiarizados com essa história da pureza e da purificação. Eles eram judeus, acostumados com algumas tradições e algumas leis que os incentivavam na direção da pureza. Deixa eu apresentar para vocês algumas dessas práticas. Quando alguém aparecia com um inchaço na pele, que não passava rapidamente, ou então uma mancha branca, ele imediatamente era considerado impuro e precisava ser afastado do arraial. 7 dias em observação, para que então os sacerdotes pudessem determinar se o problema de enfermidade era lepra ou não. Quando uma mulher entrava no período de menstruação, ela era considerada impura e afastada das demais pessoas. Diferente do que muita gente pode pensar, isso aqui não era uma lei de diminuição da mulher, pelo contrário, era uma lei de cuidado da mulher. Imagine só, um homem e uma mulher tendo um relacionamento sexual no meio do deserto, no momento daquele corrimento, certamente isso seria prejudicial para a saúde, tanto do homem quanto da própria mulher. Quando um homem tinha corrimento no seu órgão genital, ele era considerado impuro e também tinha que se afastar. Nada de se deitar com a sua esposa. Cuida primeiro da sua saúde. Depois você deita com ela novamente. Quando alguém tinha relacionamento sexual, era imediatamente considerado impuro, não porque o sexo era algo ruim, mas porque havia necessidade de higienização.
eles deveriam tomar banho, eles deveriam descansar o corpo, e somente no dia seguinte é que poderiam retomar essa prática. Quando os velórios aconteciam, ninguém podia tocar um morto. Essa era uma outra tradição, sob a pena de se tornarem impuros, porque ninguém sabia a doença exata que havia levado aquela pessoa a óbito. Quando alguém pecasse contra Deus, se tornava impuro e precisava oferecer um sacrifício de animal perfeito. Sacrifício esse que simbolizava a morte de Jesus, que aconteceria anos depois para a purificação dos nossos pecados. Os judeus estavam acostumados com essa história da purificação. Eles estavam acostumados com algumas tradições que faziam com que eles se sentissem puros diante das outras pessoas. Mas Jesus não fala nessa bem-aventurança apenas da purificação. Ele fala de algo mais profundo. Ele fala de algo mais denso. Ele fala a respeito da pureza de coração. A pureza de coração. A expressão utilizada pelo autor bíblico é a expressão grega katharoi cardia. Cardia de coração. Coração que para os judeus não era simplesmente a sede dos sentimentos, como acontece na nossa cultura, mas essencialmente a sede de todas as coisas, dos nossos afetos, dos nossos sentimentos, dos nossos desejos, dos nossos pensamentos, da nossa razão, da nossa inteligência. O coração, para o judeu, é a sede de tudo que emana movimento na nossa vida. É o nosso centro de comando. Felizes são os puros. Mas não os puros do lado de fora, que lavam as mãos, que cuidam de si mesmo na hora da refeição, que não tocam nos mortos simplesmente, mas felizes, bem-aventurados são aqueles que cuidam do seu interior, daquilo que vai dentro da sua própria alma. É isso que Jesus diz. Esse é o sentido da sexta bem-aventurança descrita por Cristo. Mas os religiosos que ouviram as primeiras palavras de Jesus a respeito desse assunto eram experts em fazer o contrário. Por isso, em Mateus capítulo 23, Jesus é muito, mas muito duro com esses religiosos, que cuidavam da aparência, que cuidavam das suas tradições exteriores, e por conta de observarem essas tradições, tinham a sensação de que eram puros. Mas o Jesus que conhecia o nosso coração, e o coração deles, sabia que isso não acontecia do lado de dentro da mesma forma. Algumas metáforas foram apresentadas por Jesus. A primeira metáfora para esse confronto é a metáfora do exibicionista. Tudo o que vocês fazem, fariseus, anciãos, é para se exibir. Usam nos braços filactérios mais largos que de costume, algumas faixas de couro com textos bíblicos, simplesmente para mostrar para os outros o que é que vocês estão lendo, o que é que vocês estão estudando, com o objetivo de serem vistos dos homens. Vocês também vestem mantos com franjas longas, sem decotes, sem apresentar a sua própria canela, tudo longo, com franjas bem longas. Gostam de se sentar à cabeceira da mesa nos banquetes e de ocupar os lugares de honra nas sinagogas. Jesus olha para os religiosos e diz: vocês não são puros, vocês são exibicionistas. Vocês criaram um jeito de ser cristão que os caracteriza externamente, e vocês até acreditam nisso. Vocês usam roupa de moda gospel. Vocês só ouvem músicas cristãs. Vocês têm pudor na maneira de se vestir, mas por dentro, essa pureza não encontra eco.
A segunda metáfora utilizada por Jesus para criticar de maneira dura esses religiosos é a metáfora dos guias cegos. Religiosos, fariseus, vocês são guias cegos, que aflição os espera? Vocês dizem não haver importância se alguém jura pelo templo de Deus, mas se jurar pelo ouro do templo, será obrigado a cumprir o juramento. Jesus está denunciando aqui uma preocupação que esses líderes religiosos tinham, preocupação excessiva para com o dinheiro. Eles estavam mais preocupados com o dinheiro que chegava na sinagoga do que com a celebração e a aproximação de Deus que acontecia no ambiente do templo. Vocês são tolos cegos. O que é mais importante, o ouro ou o templo que torna o ouro sagrado? Infelizmente, esses religiosos não estavam preocupados em conduzir pessoas a Deus. Eles não estavam preocupados em moldar o caráter daqueles que conviviam junto com eles dentro da sinagoga, torná-los gente frutífera espiritualmente. Eles só queriam preservar as leis que lhes davam visibilidade e criar admiradores deles mesmos. Uma terceira metáfora dura de Jesus, no capítulo 23 de Mateus, é a metáfora dos atores. Vocês são atores e atrizes. Vocês são bons para encenar. Vocês funcionam muito debaixo dos holofotes. Parabéns! Que vontade de aplaudir vocês, porque a gente tem até a sensação de que vocês são o que vocês estão demonstrando. Mas não é, na verdade, o que está acontecendo. Hipócritas. A palavra hipócrita, como muitos de vocês já sabem, é a palavra do mundo grego que se referia aos atores. Vocês tenham cuidado de dar o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, sendo extremamente legalistas na observância desse mandamento de Deus. Mas vocês negligenciam os mais importantes aspectos da lei: a justiça, a misericórdia e a fé. Vocês deveriam fazer essas coisas, mas sem se descuidar das mais importantes. Vocês, religiosos, são atores. A quarta metáfora é a metáfora do copo. Olha que metáfora interessante. Vocês, religiosos, têm o cuidado de limpar a parte exterior do copo, a parte exterior do prato, enquanto o interior está imundo, cheio de ganância e falta de domínio próprio. Fariseus cegos. Lavem primeiro o interior do copo e do prato, e o exterior também ficará limpo. Você consegue imaginar você indo para um restaurante onde o copo onde eles servem a bebida é lavado, é limpo apenas pelo lado de fora? Nada do que acontece do lado de dentro é limpo, é revisto. Quanta sujeira, quanta bactéria, quanto problema contido interiormente nesse copo belíssimo por fora. Uma outra metáfora é a metáfora do túmulo. Vocês são como túmulos pintados de branco, sepulcros caiados. Os túmulos recebiam uma boa pá de cal assim que eles eram fechados, para que tivessem uma boa aparência, para que não pudessem externar aquilo que ia no seu interior. Bonitos por fora, mas cheios de ossos e de toda espécie de impureza. Perceba a palavra impureza por dentro. Por fora parecem justos, mas por dentro seu coração está cheio de hipocrisia e de maldade. Por fim, a última metáfora que eu apresento para vocês é a metáfora das serpentes. Vocês são cobras.
raça de víboras. Como vocês escaparão do julgamento do inferno? Por isso eu lhes envio profetas, homens sábios e mestres da lei. Vocês crucificarão alguns e açoitarão outros nas sinagogas, perseguindo-os de cidade em cidade. Uma outra característica muito marcante desses religiosos é que eles observavam todas as leis, todas as festas, eles ofereciam os seus dízimos, eles trabalhavam para que a religião prosperasse, mas eles não conseguiam amar. Eles não conseguiam amar. Eles não conseguiam se relacionar bem com as pessoas. Eles eram invejosos. Eles eram maldosos. Eles eram ávidos por ocupar o lugar do outro. Eles sempre estavam prontos para puxarem o tapete um do outro, para tirarem vantagem. Vocês são serpentes, vocês são raças de víbora. Infelizmente, alguns de nós, nos tornamos especialistas na arte de nos parecermos discípulos de Jesus. Nós aprendemos alguns códigos, nós aprendemos o jeito de falar, nós aprendemos como usar o tom da nossa voz, as roupas que não escandalizam, nós aprendemos a participar das festas, a atuar nos ministérios, a tocar, a pregar, tudo como bons atores, tudo como gente limpa, santa e bonita do lado de fora. Aí vem Jesus e diz: bem-aventurados aqueles que são puros do lado de dentro. Felizes aqueles que cuidam do que vai lá no interior. Porque o nosso Deus não se deixa impressionar por aquilo que a gente aparenta diante dos outros. O texto de Mateus capítulo 15 é o texto que eu quero estudar com vocês hoje, para aprendermos algumas dicas de Jesus a respeito de como desenvolvermos pureza. E de que áreas Jesus está falando quando fala dessa pureza requerida dos seus discípulos. Versículo 1 diz: então alguns fariseus e mestres da lei chegaram de Jerusalém para ver Jesus e lhe perguntaram: por que os seus discípulos desobedecem à tradição dos líderes religiosos? Eles não respeitam a cerimônia de lavar as mãos antes de comer. Está dando para perceber que coisa maluca. Os religiosos estão diante da presença de Jesus, o Deus que entrou na história para encontrá-los. Jesus era o cumprimento de todas as expectativas que eles, os seus antepassados e os profetas tinham a respeito de uma manifestação extraordinária. Eles estavam diante do ser mais transcendente e pleno de toda a eternidade. E com o que é que eles se preocupam? Com as tradições, com o lavar das mãos, com aquilo que era exterior. Jesus chamou a multidão para perto de si e disse: ouçam-me e procurem entender. Não é o que entra pela boca que os contamina. Vocês se contaminam com as palavras que saem dela. Então os discípulos vieram e perguntaram: o Senhor não sabe que ofendeu os fariseus com isso que acabou de dizer? O senhor tem ideia do que o senhor acabou de dizer? O senhor sabe com quem o senhor acabou de mexer com essas palavras? Jesus respondeu: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada pela raiz. Portanto, não façam caso deles. Não deem importância para esses legalistas que se preocupam com o dia certo de adorar,
com a roupa certa de usar, com as palavras certas de serem utilizadas, com os códigos que revelam uma pretensa santidade. Eles são guias cegos, conduzindo cegos, e se um cego conduzir outro, ambos cairão numa vala. Então, Pedro disse: explique-nos a parábola de que as pessoas não são contaminadas pelo que comem. Ainda não entendem? Perguntou Jesus. Tudo que comem passa pelo estômago e vai para o esgoto, mas as palavras vêm do coração, e é isso que os contamina. Pois do coração vêm os maus pensamentos, o homicídio, o adultério, a imoralidade, o roubo, as mentiras e as calúnias. São essas coisas que os contaminam. Comer sem lavar as mãos não os contaminará. Nesse episódio, Jesus menciona alguns desafios da pureza que são travados diariamente no nosso coração, ou pelo menos deveriam ser travados diariamente no nosso coração, quando almejamos viver em pureza. Não apenas em pureza externa, mas em pureza de alma, em pureza de coração. O primeiro desafio é o desafio de silenciar os maus pensamentos. Lembre-se, o coração não é a sede apenas dos sentimentos, mas é a sede também dos pensamentos dentro da cultura judaica. Se você deseja se tornar puro, você precisa atentar para aquilo que passa na sua cabeça. Nós precisamos lutar como bons combatentes contra alguns pensamentos que não ajudam na direção da construção de uma vida santificada diante de Deus. Deixa eu dar alguns exemplos. O pensamento da inveja é um deles. Dificilmente a inveja vem à tona primeiro, de maneira impulsiva, rápida, veloz. Ela é algo que nos cozinha por dentro. Ela é algo que cresce à medida em que a gente não refreia alguns pensamentos que vão se avolumando dentro da nossa mente. Como essa pessoa é ridícula! Será que essa pessoa não se toca? Esse sujeito só quer aparecer. A gente normalmente não se preocupa com esses pensamentos, porque ninguém os vê, porque ninguém os enxerga, e a gente tem a sensação de isonomia. A gente pode pensar o que a gente quiser, de quem a gente quiser, porque aqui na nossa cachola ninguém entra. Entra sim o Senhor. E o Senhor, que conhece o nosso pensamento, sabe que quando a gente não refreia, quando a gente não luta contra esses pensamentos, eles crescem, eles se avolumam e acabam dando origem a um mal. O segundo exemplo é o pensamento da vaidade. Quem essa pessoa pensa que é? Ninguém pode falar assim comigo. Ele não sabe com quem ele está falando. Pensamentos que, vez ou outra, diariamente acabam bombardeando a nossa cabeça, e a gente não faz conta deles. Às vezes a gente até brinca com eles, a gente os alimenta, a gente os cultiva, a gente permite esses pensamentos crescerem, sem considerar o mal que essas coisas fazem para a gente. O pensamento da falta de integridade funciona mais ou menos assim: mas agora não tem ninguém vendo. E se não tem ninguém vendo, talvez não seja tão prejudicial assim. Ou então todo mundo tem as suas fraquezas, né? E essa é a minha. E a gente precisa conviver com elas, de braço dado com elas. Ou então é só por hoje. Só hoje, uma exceção.
Eu preciso abrir uma exceção porque eu estou sofrendo demais. Eu preciso sentir alguma coisa que me alivie, que me dê prazer. Eu tenho esse direito. Como é perigoso a gente perceber esses pensamentos e não lutar contra eles. Todos nós somos bombardeados com esses pensamentos, mas nem todos nós lutamos contra ele. As bem-aventuranças são um convite para que a gente lute contra esses pensamentos. Não permita que esses pensamentos se transformem numa verdadeira incubadora da maldade e da impureza dentro de você. O apóstolo Paulo diz em Filipenses 4: por fim, irmãos, quero lhes dizer só mais uma coisa. Concentrem-se em tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é correto, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é admirável. Pense no que é excelente e digno de louvor, mas o que não for digno de louvor, o que não for excelente, o que não for de boa fama, o que não for puro, que seja deixado de lado. Nós precisamos aprender a lutar contra os pensamentos que alimentam a impureza dentro da gente. Nós precisamos aprender a pregar a palavra de Deus para nós mesmos. Vocês se lembram do pastor Tommy Kiddes, aquele norte-americano que esteve com a gente há um tempo atrás? Ele disse que o melhor pregador do mundo não é o Lucas, muito embora o Lucas pregue bem, não é o Túlio, muito embora o Túlio pregue bem, não são os pregadores que a gente ouve na internet, embora muitos preguem muito bem, mas o melhor pregador, aquele que tem mais condições de mexer com a gente e de produzir diferença através da sua insistência, somos nós mesmos. A diferença começa a acontecer na nossa vida, a reversão começa a acontecer quando eu me aproprio das palavras de Deus e digo: ei, acorde! Não deixe esses pensamentos dominarem a sua mente e o seu coração. Eles não são justos, eles não são bondosos, eles não edificam. Nós precisamos pregar para nós mesmos. Nós precisamos aprender a gerenciar aquilo que passa na nossa cabeça. O primeiro desafio é o desafio de silenciar os maus pensamentos. O segundo é o desafio de conter a violência. O desafio de conter a violência, pois do coração, diz Jesus, é que vêm os homicídios. Bastante propícia essa conversa hoje, hein? Porque nessa semana, 2 garotos de 15 e 17 anos entraram numa escola em Suzano e assassinaram 8 pessoas. E a gente fica perguntando, como é que isso aconteceu? E quando a gente tem a sensação de que isso é o pior que tinha que acontecer na nossa semana, 2 dias se passam e a gente descobre um extremista de pensamento político de extrema direita, da Nova Zelândia, que entrou numa mesquita e assassinou 50 pessoas. 50 pessoas. Com uma câmera na cabeça, transmitindo tudo em tempo real, numa live do Facebook. Da onde isso vem? O que é que está acontecendo? E aí a gente começa a procurar culpados. Que tipo de jogos de videogame essas pessoas assistiam? Que tipo de filme essas pessoas assistiam? O que aconteceu na infância dessas pessoas? Eles foram fruto de bullying? E aí vem Jesus e diz assim: olha, todas essas coisas demandam cuidado, sim. Mas o problema está mais embaixo.
O problema está no coração. Um defeito no centro de comando. Uma deformidade na nossa cadeia de DNA, que, se estimulada devidamente, produz uma maldade que não tem tamanho. Segundo Jesus, a violência vem do coração e precisa ser tratada nesse ambiente. Mateus capítulo 5, de 21 a 24, diz assim: Vocês ouviram o que foi dito aos antepassados: não mate. Eu, Jesus, porém, lhes digo que basta irar-se contra alguém para estar sujeito a julgamento. Aí a gente cai do cavalo. Aí a gente cai do cavalo porque, ao longo da semana, a gente passou dias tentando entender como essas pessoas são impuras e violentas. Como elas se tornaram gente tão má. E Jesus olha para a gente e diz assim: vocês acreditam que vocês são diferentes? Porque vocês não pegaram uma semiautomática? Porque vocês não usaram uma machadinha? É isso? Basta que vocês tenham ódio, ira incontida, para que vocês sejam passivos do mesmo julgamento diante do Pai. Os episódios dessa semana não nos devem revelar a pureza que temos por não termos assassinado ninguém, mas deve revelar o ódio que vez ou outra se manifesta com uma fúria que a gente não gostaria de perceber dentro da gente. Portanto, se você estiver apresentando uma oferta no altar do templo e se lembrar de que alguém tem algo contra você, deixe a sua oferta ali no altar, vá, reconcilie-se com a pessoa e então volte e apresente a sua oferta. O que Jesus está tentando dizer é: se você quer desenvolver pureza de coração, aprenda a lidar com as demandas. O tempo todo a gente abre pendências de relacionamento. O tempo todo a gente se bica um com o outro. Não são raras as vezes em que a gente volta para casa com um nó na garganta, querendo pegar o sujeito pelo pescoço, sem conseguir dormir, lembrando de algumas coisas que nos foram feitas. E aí Jesus diz assim: viu, cuidado com esse negócio, porque isso vai estimular uma natureza complicada dentro de você. Uma característica que você tem dentro de você e que pode ser muito prejudicial para você e para as outras pessoas. Resolva essa demanda. Passe a limpo. Passe a limpo, porque se você não trabalhar para conter essa violência interior, mais cedo ou mais tarde ela vai vir à tona. E ela vai produzir um mal que você não gostaria de produzir. O terceiro desafio da pureza travado no nosso coração é o desafio de resistir à prática da infidelidade. Uma palavra aqui para aqueles que são casados, para aqueles que assumiram um compromisso de conviver com o seu cônjuge, sendo fiéis até o final da vida. Jesus diz: do coração procede o adultério, o desejo de possuir uma outra mulher, o desejo de se deitar e de ser acariciada por um outro homem. Do coração. Do coração. A infidelidade não acontece de uma hora para outra. A infidelidade, ela passa a ser desejada interiormente. Ela é um defeito de fábrica.
E quando a gente não luta com esse desejo, e a gente deixa esse desejo crescer através das nossas fantasias, que a gente não conta para ninguém, e que a gente nutre muitas vezes com os olhos fechados, na presença do nosso próprio cônjuge, esse negócio fermenta, esse negócio cresce, e a gente não consegue ficar quieto, e a gente começa a falar dessas coisas. Um dos sintomas que evidenciam a proximidade de uma infidelidade conjugal é quando um dos cônjuges começa a falar para o outro cônjuge ou para outros amigos a respeito de uma terceira pessoa, com uma intensidade que não deveria ser utilizada, porque as coisas estão crescendo aqui dentro. E a gente precisa pôr para fora. Até que então o desejo se consuma, nós baixamos a guarda e acabamos fazendo aquilo que maltrata e judia profundamente do outro. Mateus capítulo 5, 27, é Jesus dizendo o seguinte: vocês ouviram o que foi dito, não cometa adultério. Eu, porém, lhes digo que quem olhar para uma mulher com cobiça, já cometeu adultério com ela em seu coração. Talvez enquanto eu falava aqui sobre adultério, alguns de nós pensávamos assim: puxa, ainda bem, desse eu me livrei. Nunca me deitei com uma outra mulher. Nunca me deitei com outro homem. Puxa, que bom, esse aqui é para o meu vizinho. Esse aqui é para uma pessoa que eu conheço. E aí vem Jesus e diz: a questão não é o exterior. A questão é o que está dentro. E vamos ser honestos, quem escapa de uma palavra como essa? Quem de nós aqui escapa de uma palavra como essa? Se o olho direito leva a pecar, arranque-o e o jogue fora. É melhor perder uma parte do corpo que ser todo ele lançado no inferno. Renato, me explica esse negócio aí, porque nunca pensei na possibilidade de arrancar um olho fora. Talvez a melhor maneira da gente entender o que Jesus está dizendo é lembrando algo que Jó, aquele sujeito que sofreu muito na Bíblia, disse lá no Antigo Testamento. No meio do seu sofrimento ele afirma assim: eu fiz uma aliança com os meus olhos para não pecar contra o meu Deus. Muitos de nós ainda não fizemos essa aliança. A gente lida com os nossos olhos como se eles não fizessem mal. É como se olhar para uma mulher que passa fosse alguma coisa natural da essência do ser masculino. É como se desejar um homem num seriado de TV, na frente da TV, fosse algo bobo e não prejudicial. Cuidado. Os olhos, diz a palavra de Deus, são a janela do coração. Cuidado. Essa não é uma palavra moralista, legalista, através da qual a gente diz: isso você pode assistir, isso você não pode assistir, nisso você pode colocar os olhos, nisso não. Mas é uma palavra que te chama ao bom senso. Se você não faz uma aliança com seus olhos, você está minimizando os prejuízos que o seu olhar podem gerar no seu interior. Faça uma aliança com os seus olhos. O quarto desafio da pureza, que a gente deve travar no coração, é o desafio de lutar contra a imoralidade sexual. A questão do problema sexual não ficou apenas com aqueles que são casados e têm as suas tentações. A palavra utilizada no grego é a mesma anteriormente, porneia, da onde vem a tradução de pornografia.
de uso da sexualidade de uma forma distorcida. Nós precisamos cuidar do nosso coração para que ele não nos leve para esse tipo de sexualidade que desagrada o coração de Deus. Aqui já cabe uma observação para a gente. O sexo não é mau, o sexo é bom, é bonito. Mas quando usado no momento certo, na hora certa, com a finalidade certa, com a pessoa certa, com quem eu assumir o compromisso que deve ser assumido. Porque diferente do que a nossa cultura diz aí fora, sexo não é uma mera função biológica. Sexo não é sinônimo de comer, de beber, nem muito menos de defecar. Sexo é um ato espiritual, diz a palavra de Deus. Um ato através do qual duas pessoas se tornam uma só. A gente não consegue ver isso com os nossos próprios olhos. Mas é o que acontece. E é o que pode ser percebido quando pessoas que têm essa relação se distanciam. Um verdadeiro rasgo se abre. A ferida dói. E a gente passa, às vezes, uma vida inteira tentando curar os fantasmas que emanam de relacionamentos passados frustrados. É muito difícil de falar de imoralidade sexual hoje, porque existem algumas práticas que são consideradas comuns na nossa cultura. Mas que a Bíblia diz que aos olhos de Deus não são. Porque são práticas prejudiciais a nós. Posso contar para vocês algumas delas? Sexo fora do compromisso conjugal. Eu sei, a nossa cultura diz que está tudo bem, que está tudo em ordem, que basta que a gente tenha cabeça, basta que a gente tenha maturidade. A palavra de Deus diz: esse negócio vai arrebentar com você. A tentativa de você segurar aquele rapaz através do sexo vai te arrebentar. Vai gerar uma fissura no seu caráter, na sua alma, que vai ser difícil de lidar daqui a pouquinho. Essa história de você, como homem, sair transando com todo mundo de final de semana, esse negócio vai fazer mal para você. Com o passar do tempo, você não vai saber nem mesmo quem está com você quando a luz se apaga. E os prejuízos emocionais disso são difíceis de mensurar. Sexo entre pessoas do mesmo sexo. Eu sei. A nossa cultura assimilou essa prática. E se você é uma dessas pessoas, eu queria que você ouvisse o que eu estou dizendo agora com muito respeito. Eu entendo o seu posicionamento diferente. E eu não tenho dificuldade nenhuma de sentar na mesa com você para conversar e para ser seu amigo. Mas eu preciso contar aquilo que a palavra de Deus diz. Esse tipo de prática, aos olhos de Deus, usando um termo das Escrituras, é abominável aos olhos do Senhor. Não fui eu que inventei essa história. Não fui eu que criei essa palavra. É o que a palavra de Deus diz a respeito disso. E você pode se posicionar diante dessa palavra, ok? Sexo entre mais do que duas pessoas. Ah, Renato, desnecessário falar disso. Não é. Esse tipo de prática tem crescido no nosso meio, tem crescido na nossa cidade, e você sabe disso. Essa história de um casal tentando
chacoalhar a vida afetiva, se aventurando em algumas práticas com outras pessoas. Eu conheço um casal de amigos que fez essa opção. Um casal de amigos que fez essa opção. Amigos. Eles decidiram por um relacionamento aberto, na ausência do outro e na presença do outro. E durante cerca de uns 2 anos, eles saíam por todos os cantos dizendo: nós alcançamos a maturidade, nós descobrimos um jeito de ser feliz que os outros ainda não descobriram. Como o nosso relacionamento vai bem, mas depois de uns 3 anos eu recebi a mulher desse casal para conversar comigo e com a Cibele lá em casa. E ela chorava que nem uma criança, dizendo: eu não aguento mais a dor que isso gerou na minha alma. Eu não aguento mais a dor que isso gerou no meu interior. Sexo com animais. Renato, a Bíblia fala sobre isso? Fala. Por quê? Porque quando a gente tira de perspectiva o sexo como uma bênção de Deus a ser desfrutado entre um homem e uma mulher, numa relação de compromisso, para que então os dois se sintam felizes, se complementem, sintam prazer e tenham filhos, procriem, vejam uma família linda crescer, tudo começa a ser possível, porque não se tem mais parâmetros, não se tem mais limites. 1 Coríntios 6 diz assim: fujam da porneia, fujam da imoralidade sexual. Imoralidade sexual a gente não trata com a experiência de vida. Não, já estou maduro, eu sei lidar com essa tentação, sabe nada, nem você e nem eu. O melhor que a gente faz diante de uma tentação de porneia, de imoralidade, é sair correndo. A maior expressão de masculinidade, de feminilidade, é sair correndo quando surge a possibilidade da imoralidade sexual. Nenhum outro pecado, diz a palavra de Deus, afeta o corpo como esse. Pois a imoralidade sexual é um pecado contra o próprio corpo. Vocês não sabem que seu corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vocês e lhes foi dado por Deus? Vocês não pertencem a si mesmos. Vocês foram comprados por alto preço, portanto, honrem a Deus com o seu corpo. Vocês não pertencem mais a vocês mesmos. Tudo que a gente ouve as pessoas dizendo por aí é o meu corpo, é a minha vida, e eu faço dela o que eu bem entender. Ok? Mas quando eu entendo que o que Jesus fez naquela cruz foi morrer a minha morte, para pagar os meus pecados, e eu então me aproprio do perdão de Deus, a vida que eu passo a ter já não é uma vida propriamente minha, mas uma vida que me foi dada, uma vida que é a vida dele que deve extravasar na minha. Por isso Paulo diz: já não sou eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Nós não pertencemos a nós mesmos. Bem-aventurados os puros de coração, pois eles verão a Deus. O quinto desafio da pureza travado no coração é o desafio de rejeitar a apropriação indevida. Apropriação indevida. Jesus diz: pois do coração é que vem o roubo. A palavra utilizada aqui não é a palavra que nos lembra de alguém que vem com uma arma para tirar à força aquilo que a gente possui, mas uma pessoa que espera a gente virar as costas para então se apropriar do que ela quer. A cola dos estudantes, o plágio
dos universitários, a corrupção dos políticos e dos administradores, o suborno daqueles que querem se dar mal às custas do outro, práticas que emergem como fruto de um coração impuro. O problema não é só a prática, o problema é o que está por trás dessa prática. O coração corrompido, o coração desejoso de se apropriar de uma glória indevida, de uma condição que não é a condição que eu mereço, um elogio indevido, uma vantagem indevida. Jesus, falando sobre isso, inspirou o coração de Paulo em 1 Timóteo capítulo 6. No entanto, a devoção acompanhada de contentamento em si mesma é grande riqueza. O que é que Paulo está tentando nos ensinar aqui? Que se a gente quer parar com essa história de sermos gananciosos no coração, a gente precisa desenvolver a virtude do contentamento. Você já pensou no fato de que aquilo que você tem hoje foi planejado por Deus, foi idealizado pelo Senhor, para que você recebesse os cuidados dele, porque ele conhece o nosso limite, ele conhece as nossas necessidades, ele tem os planos dele. Quando a gente não se contenta com o que Deus nos deu, a gente dá vazão a essa história de nos apropriarmos do que não é nosso. Afinal, não trouxemos nada conosco quando viemos ao mundo e nada levaremos quando o deixarmos. Portanto, se temos alimento e roupa, estejamos contentes, contentes, contentes. Mas aqueles que desejam enriquecer, caem em tentações, em armadilhas, em muitos desejos tolos e nocivos que os levam à ruína e à destruição. O sexto e penúltimo desafio, o desafio de questionar as facilidades da mentira. Vez ou outra surgem situações em que a gente é tentado a pensar assim, eu preciso resolver isso de uma forma mais rápida, de uma forma que a minha imagem seja preservada. Lê do engano. Quando a gente dá vazão à mentira, a mentira rouba a nossa tranquilidade, porque a gente precisa ficar o tempo inteiro consertando as brechas da nossa mentira. Isso é horrível. Isso detona com a gente. É muito mais simples quando a gente diz, fui eu, me perdoe, desculpe, eu deveria ter te avisado. É mais simples. A conversa termina por aí. A mentira destrói a nossa reputação. Quando a gente vai errando 1, 2, 3 vezes e mentindo 2, 3, 4, 5 vezes para o nosso cônjuge, um nível de desconfiança enferruja a relação e inviabiliza a felicidade dentro do lar. As mentiras abrem uma fenda no caráter da nossa alma. São como fendas numa parede. Você já viu uma fenda numa parede diminuir? Uma fenda na parede nunca diminui sozinha. Ela só aumenta. A menos que a gente contenha essa fenda. A menos que a gente refaça a parede. A menos que a gente dê os passos necessários para que a integridade da parede seja trazida à tona de novo. Efésios capítulo 4 fala nessa direção, dizendo, deixem que o Espírito renove os seus pensamentos e atitudes, revistam-se de uma nova natureza, criada para ser verdadeiramente justa e santa como Deus, justa e santa como Deus. Portanto, abandonem a mentira,
e digam a verdade ao seu próximo, pois somos todos parte de um mesmo corpo. Abandonem a mentira e falem a verdade. O 7º desafio é o desafio de rejeitar a difamação do outro, a maledicência do outro. Às vezes isso nem vem à tona, né? Às vezes a gente nem fala, a gente nem verbaliza, mas aqui dentro a gente xinga algumas pessoas de uma forma que a gente não gostaria que outros ouvissem, pois do coração vem a calúnia. A calúnia. Tiago, capítulo 3, de 7 a 12, diz assim: o ser humano consegue domar toda espécie de animal, ave, réptil, peixe. Nós somos excelentes domadores. Existem programas de TV onde mostram essa habilidade humana de controlarmos os animais, baleias, orcas. Mas como é difícil domar a nossa própria língua. Esse pequeno órgão que parece ser insignificante. Alguns de nós somos tão impuros interiormente que nós nem notamos o quão fofoqueiro nós somos. O quão maledicentes nós somos. Um dia desses eu parei para ter uma refeição com a Cibele num restaurante, e foi inevitável não ouvir a conversa da mesa do lado, que estava bem próxima, onde as pessoas passaram cerca de 30 minutos falando mal de absolutamente todas as pessoas que vinham à lembrança deles. Como nós matamos os outros na pizza depois do culto. Como nós temos a habilidade de detonar os nossos patrões e chefes no final de tarde, no happy hour, sem um pingo de peso na consciência. Jesus está dizendo: revejam isso. Revisem essa postura e sejam puros de coração, como verdadeiros cidadãos que não são mais controlados pelo que a sociedade aí fora pensa, mas que são controlados pela mentalidade do próprio Cristo. Concluindo, reconheça, meu amigo, meu irmão, a impureza existente no seu coração. Porque diante de uma palavra como essa, ninguém ficou de fora. Ninguém. Todos nós fomos muito afetados aqui. A impureza do nosso coração veio à tona, não veio no seu? No meu veio, e veio demais. Até mesmo por perceber que algumas coisas que eu não considerava impuro, o Senhor considera. Reconheça a impureza existente em seu coração e confesse-a humildemente diante de Deus, clamando pelo seu perdão. Se algum milagre precisa acontecer para que haja um processo de reversão, o primeiro milagre é o milagre do arrependimento e da apropriação desse perdão de Cristo. Esse negócio aqui vai transformar a sua vida. Esse negócio aqui vai te dar condições de odiar o que a cultura julga ser normal e de se deleitar naquilo que a palavra diz que é bom e agradável aos olhos de Deus. Em segundo lugar, esteja atento e disponha-se a lutar contra os desejos e pensamentos que conspiram contra a pureza do nosso coração. Nós que somos fruto de uma tradição teológica calvinista, acho que 1/3 entendeu o que eu acabei de dizer agora.
Nós gostamos de repetir essa história de que a salvação é uma graça que vem de Deus. Ela não é fruto do nosso movimento, mas de uma misericórdia de Deus que vem e nos alcança. Eu acredito nisso. Mas essa misericórdia que vem da parte de Deus e nos alcança, não nos isenta da responsabilidade de lutarmos contra aquilo que está dentro do nosso interior e que é colocado na nossa mente e na nossa alma como natural por parte da cultura. Porque lutar contra essas coisas é uma das principais tarefas que a gente tem como verdadeiros discípulos de Cristo. Se a gente, como sal, deixar de fazer a diferença, para que é que a gente serve? Esse sal só serve para ser pisado de Jesus e jogado fora. Esteja atento e disponha-se a lutar contra os desejos e pensamentos que conspiram contra a pureza do coração. Bem-aventurados os puros de coração, pois eles verão a Deus. Bem-aventurados os puros de coração, pois eles verão a Deus.